mais uma aula. Nessa aula eu quero falar de um tema que a galera gosta bastante, principalmente as meninas, né? Que é o trabalho de ênfase nos glúteos. Nessa aula eu quero mostrar para vocês de forma bem objetiva e direta como a gente dá ênfase nos glúteos para favorecer o trabalho deles. Principalmente para as meninas e também para os homens que têm dificuldade de ter um destaque de volume muscular nesse grupamento. Lembrando, galera, existe muita confusão entre ter um glúteo grande e ter um glúteo sólido definido, tá? Quando o glúteo ele é muito grande, ele tem flacidez, nitidamente, pode ter celulite ou não, mas nitidamente é um glúteo mais flácido, mais mole, não quer dizer que você tem muito glúteo, quer dizer que você tem muita gordura na região do glúteo, porque o músculo glúteo mesmo você pode ter muito pouco e ter uma camada muito grossa de gordura. Quando a gente fala de um glúteo bem definido, um glúteo bem desenvolvido, normalmente é um glúteo mais compacto, sólido, sem flacidez, ele é mais duro, mais rígido, mesmo durante uma corrida ele não fica balançando com tanta facilidade. Bom, vocês vão notar isso aí conforme o glúteo de vocês forem melhorando, ou vocês verem um atleta, tanto homem como mulher, com glúteo mais sólido. Normalmente são glúteos menores, mais compactos. Lógico, existem pessoas com uma genética muito boa que têm glúteos mais bem desenvolvidos, maiores e mesmo assim bem sólidos, tá? Lembrando, galera, existe muito procedimento estético hoje para preenchimento desse grupo muscular, principalmente das meninas que competem. E também meninas que não competem, que acaba deixando, se exagerar, fica feio, entre aspas, porque fica muito grande, desproporcional com os membros inferiores, né? Com as coxas. Então vamos lá, nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como a gente dá um direcionamento para ele de uma forma eficaz e completa para ter uma totalidade de desenvolvimento. Primeiro a gente tem que entender o que é ênfase, né? Quando eu falo ênfase, não necessariamente é prioridade. Quando a gente fala prioridade, muitas vezes quando você prioriza o músculo, às vezes você negligencia outro, talvez esse outro esteja muito forte, aí tudo bem. Só que quando você não tem um físico totalmente bem desenvolvido, não adianta você ficar negligenciando um músculo para desenvolver outro. Você precisa desenvolver com equilíbrio, favorecendo, dando ênfase em músculos com que exige maior necessidade. Então, no caso da ênfase, você não vai negligenciar outro músculo, você vai dar uma ênfase maior para esse determinado grupo muscular. Na aula de hoje, no caso, é os glúteos, né? Então, é dar um foco em determinado grupo muscular. Já falei disso em outras aulas, tem até aula aqui na plataforma que fala sobre ênfase, prioridade, como trabalhar um ou outro e em quais momentos, né? Essa aula aqui é só para vocês entenderem melhor. Melhor forma de dar ênfase em um grupo muscular. Obviamente, se você quer mais músculo, quer mais volume muscular, você precisa aumentar o volume de séries semanais. Ou seja, você precisa impor mais trabalho para esse grupamento. Não estou dizendo para você sair fazendo 80 séries para o músculo, porque, lógico, a hipertrofia é volume dependente, ou seja, quanto mais volume, mais estímulo, mais propenso você é a desenvolver aquele músculo. Mas não é só jogar séries e volume. Por quê? A partir do momento que você sobrecarrega de volume, você pode prejudicar a recuperação, pode aumentar a possibilidade de lesão, o músculo pode não estar acompanhando a capacidade de resposta, por mais que você está dando estímulo, ele não está conseguindo responder proporcionalmente a esse estímulo. Então a gente precisa respeitar as fases do treinamento, necessidade, tolerância, capacidade de resposta e recuperação, nível do treinamento, isso é lógico. Você pode ter um ótimo desenvolvimento com volume baixo, e um desenvolvimento ruim com volume alto. Por quê? Porque você tem que proporcionar a sua própria capacidade. Mas um princípio básico é você aumentar o volume de séries semanais. Ou seja, aquele grupo muscular você adiciona um pouco mais de séries ao passar dos mesociclos. Não toda semana. Talvez a cada 3, 4, 5, 6, 8 semanas você adiciona um pouquinho mais de séries. Quanto? Uma média de 20% a mais na semana. Independente de quantas vezes você treina na semana. Não é 20% em cada um. Você vai adicionar 20% de séries totais na semana. Pô, treino glúteo 2 vezes na semana. Então você vai adicionar, sei lá, 10% em um treino e mais 10% no outro. Deu para entender? Equilibrar esse adicional para não sobrecarregar muito rápido e acabar tendo que fazer um deload muito cedo. Mas de princípio geral, você vai sempre trabalhar com volume um pouco maior de séries nesse grupamento do que nos outros. Não é regra absoluta, mas normalmente se faz dessa forma, tá? Aumentar a frequência do estímulo. Aumentar a frequência do estímulo é uma forma de você não exagerar no volume em um único dia, diluir ele no decorrer da semana e manter o estímulo frequente nesse grupamento. Assim você vai conseguir render melhor, só que tem que tomar cuidado para não exagerar no volume total.
porque senão a recuperação vai te prejudicar para o próximo treino do mesmo grupamento. Se o teu rendimento começar a cair, regredir, perder peso, repetição, carga naqueles exercícios, talvez a recuperação não esteja tão boa referente ao volume usado. Aí o ideal é diminuir o volume para favorecer a recuperação, consequentemente melhorar o desempenho, e aí você vai ter melhores resultados. Deu para entender? Aumente a frequência do estímulo no grupo muscular, aumente o volume de séries dentro das suas capacidades. Ter variedade de estímulos. O glúteo é um grupo muscular que é dividido principalmente pelo glúteo máximo, médio e mínimo. E eles têm diferentes funções, mas no geral se baseia em extensão do quadril e abdução do quadril. Aí tem movimentos de rotação externa e interna, né? Mas no geral, esses são os trabalhos principais que você deve focar. Existe uma variedade, imensidão de exercícios que tem uma boa proporção de ativação, acionamento do glúteo, em diferentes exercícios, tanto multiarticulados como exercícios isolados. E a gente precisa saber explorar essa variedade com inteligência. Não adianta também socar um monte de exercício desnecessário, um monte de variaçãozinha ali, vi no Instagram, no YouTube, no TikTok, a atleta ou a modelo fitness fazendo tal exercício. Não quer dizer que é bom. Por exemplo, se você pega uma atleta, um homem, uma mulher, que tem um glúteo muito bem definido, shortinho bem apertado ali, e aí ele faz um movimentinho com elástico, assim, ó, uma bandezinha ali no tornozelo ali, fazendo uma abdução, você vai ver o glúteo dele trabalhando muito bem. Mas não quer dizer que aquele movimento está gerando uma tensão significativa ao ponto de gerar hipertrofia. Aí você pega o mesmo exercício e coloca em alguém que vem treinando muito bem, talvez não tenha uma boa eficiência porque não está gerando uma boa tensão. Pode ser um bom complemento de trabalho ou um exercício de pré-ativação muscular para melhorar a ativação dele em um próximo exercício. Mas não é um exercício essencial, não é um exercício principal do treino. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são exercícios principais para direcionar melhor o trabalho para a hipertrofia do glúteo, tá? Deixa eu ver aqui o vídeo se não está correndo certinho. Bom, está correndo certinho. Continuando aqui. Usar mais exercícios isolados. Toda vez que você quer dar ênfase em um grupamento, uma ótima estratégia é aumentar o volume de séries de exercícios isolados. Porque os exercícios isolados não vai sobrecarregar outros grupos musculares. Por exemplo, no caso do glúteo, preciso de muito glúteo, mas tenho muito quadríceps. Se você ficar usando muito agachamento livre, com profundidade, agachamento búlgaro, que tem um bom acionamento de quadríceps e glúteo, pode ser que o quadríceps é tão forte que rouba um pouco do trabalho do glúteo e acaba favorecendo cada vez mais o aumento do volume muscular do quadríceps e o glúteo nunca vai proporcionar com o quadríceps. Então, para você equilibrar melhor o desenvolvimento, você aumenta o número de volume de séries para glúteos de forma isolada. Assim você elimina o trabalho de quadríceps nesses exercícios. E aí você vai trabalhando até proporcionar. Deu para entender? Bom, e assim é com qualquer outro grupamento, tá? Optar por multiarticulados nos treinos de membros inferiores. Por exemplo, vou treinar quadríceps. Você vai fazer ali hack, leg, máquinas que tem uma proporção de ativação de 80% de trabalho de quadríceps. Não, tenta fazer variações de exercícios que tem uma boa solicitação do glúteo máximo, principalmente pela extensão do quadril, e também do quadríceps. Ou seja, você vai estar trabalhando o quadríceps, mas não vai estar deixando de trabalhar o glúteo. E aí, depois você entra nos exercícios isolados de glúteo, para dar uma ênfase maior nele. Deu para entender? Ao invés de você ficar exercícios que só trabalham quadríceps, joga exercícios que tem uma boa participação de glúteos nesse treino de quadríceps. Assim você vai treinar sim o quadríceps, mas vai estar trabalhando o glúteo já como complemento de trabalho ali no volume geral da semana. Buscar progredir cargas ou repetições com boa técnica. Aqui está um ponto importante. Muitas vezes a falta de desenvolvimento de qualquer grupo muscular e também do glúteo é a falta do domínio técnico. Fazer meio movimento, fazer meia amplitude, ter uma técnica errada. O que é uma técnica errada? Uma estabilidade ruim. A pessoa vai fazer um agachamento livre, não tem uma boa profundidade de agachamento, consequentemente não aumenta tanto a solicitação do glúteo, mantém um trabalho praticamente todo no quadríceps, porque não explora uma amplitude maior. Beleza, mas eu tenho uma certa rigidez na articulação do quadril, não consigo descer bem. Então opte por exercícios que você consiga ter uma boa amplitude para acionar bem o quadríceps, tá? Pode sim manter o agachamento, mas tenha variações que você consegue acionar bem o quadríceps e glúteos nessas outras variações além do agachamento, tá? Então, se você erra na técnica, vou fazer um movimento, um deadlift ali, com a coluna toda torta, encurtamento do posterior de coxa, encurtamento de adutor, retroversão pélvica ou anteroversão pélvica, uma falta de postura técnica, você acaba
limitando o trabalho do músculo. Então, ao invés daquele exercício ser muito potente para o grupo muscular, vai ser ineficiente pela técnica ruim e principalmente, às vezes a falta de técnica é falta de mobilidade de determinadas articulações e falta de flexibilidade e força em determinados grupos musculares. Então você precisa estar bem alinhado e balanceado, né? Precisa ter um bom trabalho de flexibilidade, um bom trabalho de mobilidade para você conseguir executar com boa técnica exercícios que necessitam de boas amplitudes do movimento articular para ter um bom acionamento do glúteo. Então, por exemplo, o próprio agachamento que eu citei, tem pessoas que não conseguem agachar profundo por falta de mobilidade, seja de tornozelo, seja de quadril, por falta de flexibilidade posterior de coxa e adutores. Então a pessoa acaba não conseguindo explorar o máximo do exercício por não ter uma boa estabilidade, flexibilidade, mobilidade. Às vezes uma técnica errada, aprendeu errado e continua fazendo errado, e aí na hora de corrigir vai ter que reduzir o peso para corrigir a técnica e depois voltar a progredir, que é o melhor caminho. Não adianta socar peso e fazer errado, você vai tornar o exercício mais lesivo e vai diminuir ali a proporção de ativação em determinados grupos musculares, né? Outro ponto importante, progredir cargas ou repetições com boa técnica. Aqui, como eu disse, quando você está com um exercício, o principal objetivo, depois que você está com a técnica refinada, é você tentar umas repetições a mais com a mesma carga, um pouquinho mais de peso com a mesma média de repetições. Não precisa ser toda semana em todas as séries, mas a cada determinado tempo esteja progredindo. Isso mostra que você está melhorando dentro daquele exercício, ganhando força, os grupos musculares envolvidos também estão ganhando força, você está ganhando domínio e está explorando mais o exercício de época em época. Não adianta pegar o mesmo peso o resto da vida, você precisa estar em constante progressão. Lógico, quanto mais progride, mais difícil fica. Mas tente evitar de regredir com frequência, né? Pode usar técnicas avançadas para adicionar mais volume em menos tempo. O recurso de usar técnicas avançadas, principalmente em exercícios isolados, te permite explorar mais de trabalho para aquele agrupamento que você está dando ênfase. No caso o glúteo, vou fazer uma abdução de quadril na máquina. Faz lá e faz 2 drops ali na duas últimas séries para tentar adicionar mais estímulo e mais volume para aquele grupamento sem prejudicar o trabalho de outros grupamentos. Então o recurso de usar algumas técnicas avançadas como rest pause, drop set, back off set são ótimas formas de você adicionar volume em menos tempo. Mas e o cluster? O cluster ele não adiciona mais volume em menos tempo. Ele pode adicionar mais repetições por ter pequenos intervalos entre a série, só que ele aumenta o tempo da série. Ao invés de você fazer 8 repetições direto, você vai fazer o cluster em blocos de repetições. 2, 3, 4 repetições, uma pausa de 10, 15 segundos. Mais 2, 3, 4 repetições, uma pausa de 15 segundos. Ou seja, a série vai ficar mais longa. Mas você pode sim adicionar mais trabalho com o cluster, tá? Repetições parciais, forçadas, repetições além da falha, né? Você também é um recurso que você pode usar exercícios isolados, desde que tenha bom domínio técnico e saiba utilizar sem fazer todo torto e todo errado, né? Ter boa postura, mobilidade e flexibilidade. Como eu disse, se você não tiver uma boa mobilidade de quadril, uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa flexibilidade principalmente de reto femoral, isquiotibiais, adutor, você pode acabar limitando o trabalho de alguns exercícios, principalmente multiarticulados, que tem essas articulações envolvidas no movimento. E aí você vai acabar limitando o trabalho do seu glúteo. Então mantenha uma boa manutenção da flexibilidade, principalmente desses músculos que eu mencionei, e também um bom fortalecimento muscular de glúteo. Quando você tem um glúteo fraco, a tendência é os outros músculos roubarem o movimento e você não ter uma boa solicitação do glúteo por ele estar muito fraco. E aí entra o trabalho de exercícios isolados e exercícios mais leves, por exemplo, exercícios de band, que você vai sentir bem o glúteo, não são exercícios pesados, mas para quem tem um glúteo muito fraco, são exercícios necessários para você começar a entender melhor a ativação do glúteo, o glúteo começar a responder, e aí você vai incrementando com exercícios de carga e vai progredindo no seu treino, certo? Agora, vamos direto para os exemplos. Nesse caso eu trouxe um exemplo bem objetivo, que é um recurso que eu uso muito, principalmente com meninas, mas homens também podem estar utilizando essa divisão, caso a ênfase seja o glúteo, tá? Então vamos lá. Divisão de 6 treinos na semana. Só posso treinar 5 vezes na semana, fala um jeito aí. Pega deltoide posterior, coloca aqui entre costas e bíceps, pega deltoide anterior e frontal e joga entre peitoral e tríceps. Mas meninas não treinam peito. Não quer dizer que se menina treinar o peitoral vai explodir de volume. Tem homens que treinam a vida inteira e não tem, ainda mais meninas, não vai ter essa facilidade. Eu gosto de jogar 1 ou 2 exercícios de peitoral, normalmente 1 ou 2 supinos. Por quê? Além de ser um exercício básico, progride bem a força, ela vai ter um trabalho complementar de deltoide anterior
e tríceps. Então eu gosto, mas não é opcional, não tem necessidade. Você pode jogar deltoides aqui completo no lugar de peitoral. Ficar deltoides e tríceps, fica 5 treinos na semana. Ah, mas eu treino só 4 vezes na semana. Aí você pega deltoides, coloca no lugar do peitoral, pega esse terceiro treino de glúteos e membros inferiores e coloca o volume e os exercícios dentro desses 2 treinos de pernas. Aí fica 4 treinos, deu pra entender? Mas enfim, não tô aqui pra falar de divisão de treino. Tem um módulo completo aqui sobre as divisões de treino aqui no Godoyflix, né? Bom, vamos lá. Nesse exemplo aqui, vocês têm que seguir, galera. Não é só copiar e colar, tá? Você tem que seguir, absorver esse conhecimento e saber aplicar na realidade de cada aluno e na sua realidade. Então entenda bem, vou explicar bem direitinho para vocês aqui. Vamos lá. Treino A, quadríceps e glúteos. Nesse caso, o que eu disse ali no começo? Como a pessoa está com ênfase em glúteo, opte por exercícios de quadríceps que tenha também uma boa solicitação de glúteos. Assim você vai estar treinando sim o quadríceps, mas já vai estar trabalhando também os glúteos. Nesse treino de quadríceps, quais são os principais exercícios que recrutam bem quadríceps e recrutam bem os glúteos? A fundo, seja a fundo com halter, com step à frente, no Smith, seja sem step ou com step à frente, sempre à frente, porque a frente vai te dar mais amplitude de movimento e você vai estender mais o quadril ali. Não precisa afastar muito as pernas ali para fazer a fundo. Então seja o afundo ali no solo mesmo com barra ou halter, ou seja na máquina, no Smith, você pode fazer. Tem outras máquinas que também proporcionam um bom movimento de afundo. Afundo é um ótimo exercício para quadríceps e também um trabalho complementar de glúteo. Agachamento búlgaro pode ser o búlgaro no Smith, pode ser o búlgaro com halter, seja lá o que for, o agachamento búlgaro bem executado consegue um bom acionamento do quadríceps e também um ótimo trabalho de glúteo máximo, tanto a fundo quanto o búlgaro. E também o agachamento profundo, que é além dos 90 graus. Ou seja, quando você quebra a paralela no agachamento livre, pode ser no Smith, pode ser livre, pode. Se você quebra a paralela com uma boa estabilidade de core, pode ter uma leve retroversão pélvica? Pode, às vezes até natural, pelo esse agachamento mais profundo. Não precisa bater o glúteo no tornozelo, mas desce além dos 90 graus. Você vai ter um ótimo acionamento do quadríceps e também um ótimo acionamento do glúteo máximo. Por que o glúteo máximo? Porque o glúteo máximo é o principal extensor do quadril. Se você faz ele com uma boa estabilidade de core, com só uma leve retroversão pélvica, você consegue um bom acionamento do glúteo máximo, tá? E lógico, um excelente exercício para glúteo, com bom acionamento de quadríceps também, é o step up. Seja o step up no step ou step up no banco, mas não um banco muito alto. Você vai conseguir, pega um halter, sobe, faz o step up. Procura no YouTube, vocês vão ver. Lembrando, galera, step up, agachamento búlgaro, não são exercícios que você vai explorar muito peso, são exercícios mais técnicos. Que são exercícios técnicos, que exigem um bom domínio técnico, estabilidade e uma boa, como eu posso dizer? Uma boa percepção de movimento, um domínio de movimento para você não desestabilizar. Então não precisa exagerar na carga. O agachamento livre já é um agachamento que você consegue progredir com mais facilidade, tem uma base boa, conforme a melhora técnica e de força, você vai cada vez mais carga. Diferentemente do búlgaro e step up, que às vezes você não vai progredir muito e não há tão grande necessidade também. O afundo é o meio termo entre eles, tá?